É um prazer imenso poder estar aqui contando com a colaboração de todos vocês. Doutor Vilmar, muito obrigado mais uma vez por nossa parceria. Doutor Alexandre, para nós é muito honroso estar com o senhor aqui e todos os presentes. E quero agradecer também a presença dos nossos contadores, a nossa presidente da comissão, Tânia Limeira. E aqui nós estamos somente com um pensamento. A gente quer fazer o bem sem saber a quem. E como é bom fazer o bem? Deixa a gente muito feliz, porque você está fazendo algo que traz para a sua vida uma experiência única. E para a sociedade é um valor inestimável. É tão pouco, mas na realidade o pouquinho ele vira um montão quando você tem muitos, né, a fazer. Então, assim, é muito gratificante para nós poder estar aqui, fazer esses esclarecimentos. Nós já sabemos, é uma coisa que a gente vai no trabalho de formiguinha, nós já sabemos. Mas a gente está fazendo isso aqui porque é batendo na tecla, sabe? A gente não desistir, todos os anos a gente faz esse mesmo trabalho. Porque a gente vai conseguir chegar, doutor Vilmar, aos bilhões que tem aqui para se destinar, se Deus quiser. E a gente tem que também, a comunidade, a sociedade, o seu bairro, o seu município, eles têm que se unir e saber que tem os direitos, que ele pode fazer, e que somente com a união de todos é que pode criar os fundos, sensibilizar os gestores, porque é muito bom, é importante você conseguir sensibilizar o gestor, porque depende dele a criar esse fundo, colocar na lei orçamentária, ir com antecedência, a comunidade fazer uma comissão, para chegar até o seu gestor legislativo, pedindo para criar o fundo, pedindo para atualizar esses fundos, pedindo para regularizar esses fundos, para que esses recursos não fiquem há 8 anos na Receita Federal esperando, né, por recursos, com tanta gente precisando. Então, nós temos esse nosso papel de identificar, de orientar, de mostrar, de despertar, porque a gente não pode fazer tudo, mas a gente pode também despertar a sociedade para buscar os seus direitos, e faz uma grande diferença. Então, eu agradeço muito, e a gente está aqui com essa missão de fazer esse despertar, para que todos contribuem, para que todos participem desse projeto, que é um projeto tão grandioso e tão maravilhoso e tão gratificante. Muito obrigada. Certo. Eu vou pedir licença para falar em pé, porque eu sou o doutor Vilmar, eu gosto de falar em pé. Inicialmente eu queria agradecer o convite da doutora Tânia Limeira, em nome do Ministério Público do Estado de Ceará, agradecer. Uma alegria muito grande estar aqui, né, nessa casa do contador cearense, né, eu tenho uma admiração muito grande pelo profissional, né, das ciências contábeis, porque, como o doutor Vilmar, eu fiz disciplina de Direito Tributário, e foi uma disciplina que eu gostei muito, né, porque fiz com o doutor de Brito Machado, e estudei também com o doutor José Wilson Macedo, que era um auditor, dois profissionais muito bons do direito tributário. E assim, até pensei em seguir impulsar ciências contábeis, né? Porque fui capturado pelo direito tributário. Porque o direito tributário é realmente uma disciplina muito importante e empolgante, não é, doutor Vilmar? Queria parabenizar o doutor Vilmar, como sempre, muito didático, né? Eu acho que o doutor Vilmar é um grande parceiro, ele representa na Receita Federal, começou esse trabalho com o nosso colega Luciano, né, lá na questão da criança, e depois nós fizemos aquela parceria que eu vou falar, levamos a criação de conselhos e fundos, e hoje estamos engajados na questão do fundo também, da destinação para fundos de pessoas idosas. Queria saudar as senhoras e os senhores, e é bom que esse evento está sendo gravado.
é bom que ele seja reproduzido para as regionais, talvez, da classe no interior do Estado, e esse debate seja regionalizado também, não é? Um pouquinho da minha trajetória do Ministério Público, em relação a... Eu comecei a trabalhar com a temática do envelhecimento em 2003, em Sobral, depois Aracati, e cheguei em Fortaleza. Hoje nós temos uma associação do Ministério Público que congrega colegas que trabalham com a temática do envelhecimento e também pessoas com deficiência. E nos foi pedido para falar sobre a regularização dos fundos sociais. Então é um tema, eu diria que é um tema espinhoso. O Ministério Público, como a Receita Federal, ele é um órgão indutor de política pública, e quando o doutor Vilmar vinha aqui defender os fundos, é uma indução de política pública muito interessante, mas também a Receita Federal, como o Ministério Público, é órgão fiscalizador, porque nós estamos falando de recursos públicos. E nem sempre essa temática de fiscalização é uma temática simpática. Não é? Quem é que não tem medo de cair na malha fina da Receita Federal? Eu lembro que cair, você se sente já você já se sente cometendo um delito tributário, né? Você corre para a Receita para ver o que para ver o que deu errado. E da mesma forma, o Ministério Público, ele fiscaliza, ele tem a obrigação de fiscalizar esses recursos que são destinados a esses fundos, porque nós estamos tratando de recursos públicos. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que eu gostaria de dizer que nós estamos falando, na verdade, de um encadeamento orgânico da construção de políticas públicas. Quando a gente fala de fundos, nós temos que ter a compreensão de algo mais amplo. Nós vimos que até esses recursos chegarem aos projetos, até a execução dos projetos, é um longo caminho. E que, na verdade, nós temos diversos atores que devem convergir para que, efetivamente, esses projetos e essas destinações aconteçam. Nós temos os órgãos executivos, como a doutora Juscelene falou, ou seja, os diversos, a própria governo federal, os estaduais, os municípios, que formulam, coordenam as políticas públicas, os serviços, de certa forma, os projetos, nas suas áreas de assistência social. Nós temos os conselhos de direitos, que em relação aos fundos da criança e do adolescente, exerce o controle democrático, das ações governamentais e da gestão dos fundos. Quando a gente fala de fundo, a gente está falando também de controle social, porque quem vai fazer o controle desses fundos são os conselhos. O Conselho Nacional da Pessoa Idosa, o Conselho Nacional da Criança, o Conselho Estadual, os conselhos municipais. Quem vai fazer a gestão desses recursos são os conselhos, porque eles são os gestores do fundo. É por isso que nas suas reflexões finais, o doutor Vilmar fala que os diversos entes públicos devem fortalecer os seus conselhos, seja de pessoal, como também materialmente. Ou seja, esses conselhos, na verdade, não podem ser conselhos meramente figurativos, eles têm que ter técnica, eles têm que funcionar de uma forma que saiba exatamente gerir esses recursos, sob pena que nós temos problema, como eu vou mostrar em relação ao Fundo Municipal de Fortaleza. As conferências nacionais, estaduais e municipais que avaliam a execução das políticas públicas, nós estamos voltando agora a respirar um ar mais democrático nesse país, e é necessário que haja as conferências de crianças, adolescentes, pessoas idosas. Vai ter agora a conferência da saúde. Nós temos conferências que são grandes discussões públicas sobre as políticas públicas que devem acontecer no país. Nós temos conferências municipais, estaduais, nacionais. Os fundos especiais, que foram muito bem explorados já pelo doutor Vilmar, que alocam recursos para financiar programas e ações relativas, no nosso caso, à criança
e a pessoa idosa, com vista a assegurar direitos sociais. Nós temos as entidades privadas, ou seja, as organizações da sociedade civil que executam concomitantemente com as instituições estatais os planos, as políticas, os serviços e os programas e projetos. Nós temos as parcerias. Então é fundamental as OSCs, ou seja, as organizações da sociedade civil que vão elaborar, né, e se falou aqui também da capacitação dessas OSCs para efetuarem projetos execuíveis, projetos que realmente atendam à demanda, tanto na área da criança e do adolescente como da pessoa idosa. Nós temos que ter projetos que realmente tragam impacto social efetivo, que resolvam, enfrentem problemas que são trazidos por essas duas, eu diria, criança e adolescente, e o doutor Vilmar fez uma reflexão muito interessante, muito boa. Esses são momentos da existência humana em que o ser humano ele precisa do apoio, muito do apoio, seja da família, seja da sociedade civil e seja do Estado. São momentos cruciais na vida do indivíduo, seja quando ele é criança e está começando a vida, como no envelhecimento. E por que não dizer na finitude? Você tem a questão da finitude, você tem a questão de doenças, você tem a questão de assistência médica que a pessoa idosa ela precisa e social ela precisa de mais efetivo. Então são fases da vida em que o ser humano ele precisa realmente desse olhar diferenciado por parte do Estado, da sociedade e das famílias. E nós temos aqui o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Receita Federal também, que fiscalizam esses gastos públicos, e eu coloco aqui a fiscalização dos fundos. Eu não vou falar aqui, porque o doutor Vilmar, inclusive, deu o exemplo de outros fundos, mas eu trago aqui também o Fundo do Meio Ambiente, né, também os fundos da Lei da Ação Civil Pública, e ele já falou de outros fundos que também impulsionam outras políticas públicas. Eu vou evitar, né, algumas falas aqui, porque o doutor Vilmar já falou, né, para não haver uma repetição. Mas o que são esses fundos? Né? A partir da lei do orçamento público, nós temos uma universalidade de receitas vinculadas a despesas específicas. Eles são caracterizados pela descentralização, eles sofrem o controle externo do Tribunal de Contas e do Ministério Público. O doutor Vilmar já falou da questão da renúncia fiscal, que é a renúncia fiscal com as particularidades que ele falou, né? Na verdade, é uma renúncia fiscal que acaba, na verdade, voltando para o Estado, para o município, para a própria União, através de políticas, né? E também nós estamos diante de uma questão de educação tributária. Porque se o cidadão ele escolhe destinar esses 6%, esses percentuais diretamente para uma política, ele está, na verdade, ele está exercendo ele está exprimindo a sua cidadania. Isso é educação tributária. Ele está escolhendo diretamente onde quer alocar recursos do tributo que ele colocaria lá para a União. E ele está direcionando diretamente para a política da criança ou da política do idoso, que são os fundos que nós estamos tratando. São instituídos por lei, não possuem personalidade jurídica, ou seja, na verdade nós teremos aí a União, Estados, Federal e Municípios. Eles constituem receitas específicas na lei de criação, daí sua autonomia financeira, e eles têm que ser criados por lei de competência originária dos poderes executivos, ou seja, do presidente, dos governadores e dos prefeitos, e transferem para o exercício seguinte eventual saldo positivo apurado em sua movimentação financeira anual. Então, superávit financeiro, teor do artigo 8º, para fundo da Lei de Responsabilidade Fiscal. São algumas características. A fonte de recursos. A gente está falando de destinação, mas é preciso lembrar que existem outras fontes de recursos. Inclusive, nós temos que trabalhar para que os governos, seja o governo estadual, o governo federal, os governos municipais, destinem também valores do seu orçamento para os fundos. Porque, na verdade, o que acontece? A gente fala muito da destinação do imposto de renda, mas, na verdade, nós temos outras fontes.
como os recursos advindos da dotação orçamentária do próprio governo, de outras esferas de governo, multas aplicadas nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa, recursos oriundos de aplicação de recursos do mercado financeiro e o destinado de pessoas físicas ou jurídicas dedutíveis do imposto de renda que foi exposto pelo doutor Vilmar. Essas modalidades de destinação eu também não vou mais ensinar para a Rezamissa, e o doutor Vilmar já falou. Isso aqui também é interessante, né? A questão o que é que o fundo ele precisa para existir de uma forma legal. Aqui nós temos algumas das pistas. Apesar de não haver uma estrutura ética, uma estrutura única recomendável, certas funcionalidades são aplicáveis a todos os casos. Ou seja, nós temos que ter uma lei de criação do fundo, nós temos que ter um decreto que regulamenta o fundo, nós temos que inscrever o fundo no CNPJ, aqui nós temos a Instrução Normativa da Receita Federal, nós temos que ter deliberação do Conselho definindo parâmetros do fundo. Isso aqui são alguns parâmetros, aspectos legais. Aspectos político-administrativos. Nós temos que definir o gestor, o ordenador de despesas e o gestor financeiro do fundo. Nós temos que subordinar o fundo a uma secretaria ou conselho a este vinculado. Por exemplo, o Conselho Municipal de Fortaleza é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Não é? A secretaria, o Fundo Estadual é vinculado à Secretaria de Proteção Social do Estado. Tem que ser vinculado à Secretaria. Definir a equipe do fundo, né? Tem que ter uma equipe para realmente gerir, para tomar conta da gestão desse fundo. E aspectos organizacionais. Tem que constituir uma unidade orçamentária própria, instituir uma unidade gestora, realizar um planejamento orçamentário e financeiro. Isso aqui é especialidade de vocês, esse trabalho, né? Ou seja, todo fundo ele tem que ter profissionais de contabilidade, das ciências contábeis lá, para fazer essa organização. Realizar programação financeira e fluxo de caixa, realizar execução orçamentária e financeira contábil, realizar monitoramento, avaliação e controle, prestar contas ao Conselho em relação, né, de fácil compreensão, ou seja, tem que haver esse diálogo, né, dentro desse serviço com o Conselho e demonstrar isso de uma forma muito fácil de compreensão. Prestar contas por meio de demonstrativos sintéticos, né, anual da execução físico-financeira do fundo. Isso aqui tudo é atividade das ciências contábeis, de fazer essas demonstrações e fazer esses controles. Eu vou, na verdade, a minha atuação, eu sou promotor de uma promotoria da pessoa idosa, então eu vou colocar aqui um estudo de caso, alguns problemas detectados no Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Fortaleza. Fundo Municipal. Nós temos aqui vários fundos municipais do estado do Ceará, nós temos um fundo estadual e a minha atribuição é fiscalizar o Fundo Municipal de Fortaleza. Quais foram os problemas que nós detectamos, né, em relação ao Fundo Municipal do município de Fortaleza? Como o doutor Vilmar falou, ou seja, nós temos que incentivar a destinação, mas nós temos que incentivar o correto uso, nós temos que incentivar a transparência do uso desses recursos para que nós tenhamos o cuidado com a coisa pública. Primeiro, a legislação, essa legislação é importante quando a gente vai fazer o trabalho de fiscalização. A primeira delas é a Lei 13.019, que trata do regime de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Ela é conhecida como a MIROSC. Ou seja, é a primeira lei que nós temos que ter em mente. Porque esses programas que vão receber os recursos do fundo, eles vão ter programas que vão ser elaborados, pensados e executados pelas organizações da sociedade civil. É um sistema de parceria. Então, a primeira norma. Nós temos que ter, no caso do município de Fortaleza, a Lei Municipal 9865,
que trata da criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Nós temos a Lei 10.109, que trata do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e nós temos o Decreto 13.546, que regulamenta o fundo, e nós temos, por último, a Resolução 27 de 2019 do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que estabelece normas para a celebração de termos de fomento no âmbito do Conselho Municipal e instituições privadas. Então, esse é o arcabouço jurídico que vai nos guiar na fiscalização desses recursos no âmbito do município de Fortaleza. Nós temos um quadro aqui, entre 2015 e 2021, de procedimentos que fiscalizaram a destinação de recursos para 13 instituições em Fortaleza. Nós tivemos um total de 39.106.311,40 centavos, 14, né? Pois é, isso aí entre os anos 2015 e 2021. Ou seja, é um recurso considerável. É claro que, como foi mostrado pelo Dr. Vilmar, a potencialidade de destinação é muito grande. Nós poderíamos ter muito mais recursos. Mas esse quadro aqui mostra, né, que nós tivemos realmente a destinação. Isso aqui no âmbito do município de Fortaleza entre esses anos. Qual o problema que nós tivemos? Qual foram os questionamentos? Aqui nós entramos na questão da fiscalização. Como o doutor Vilmar, o cara caiu na malha fina. Por que o fundo municipal caiu na malha fina do Ministério Público? Questionamentos com fundamento na Miroski. E eu digo uma coisa, infelizmente o município de Fortaleza ele vem enfrentando problemas, dificuldades para corrigir até hoje essas dificuldades, infelizmente. Inexistência, houve um problema de configuração, mas ali, inexistência do site na verba onde consta a prestação de contas. Estava falando isso agora com você agora há pouquinho, representante do Lator de Melo. Inexistência no site, na internet, onde consta a prestação de contas da aplicação dos recursos do Fundo Municipal e serviços destinados. Está no artigo 65 da Miroski. Você não tem ainda. No Estado do Ceará, nós temos parceria. Qualquer projeto executado pelo Estado do Ceará, você entra em parcerias e você vê. A execução, você vê todos os detalhes do que é que foi proposto no projeto, como é que foi a execução do projeto, quais foram os resultados, a análise do projeto, você consegue ver. No município de Fortaleza, não. Isso aí, como é que fica a transparência? Nós não temos isso na internet. Ou seja, como é que nós vamos apoiar de uma forma efusiva a destinação para um fundo municipal onde você não tem transparência? Então é um sinal de alerta. Na época, nós não tínhamos a inexistência de termo de designação de comissão de monitoramento e avaliação das parcerias dos projetos financiados com recursos do fundo. Depois que nós instauramos o inquérito civil público, é que a prefeitura foi e nomeou a comissão. Depois de vários anos, havendo destinação de recursos. E o mais grave, eu ouvi todas as instituições. Pouquíssimas, 90% delas disseram que nunca receberam qualquer fiscalização dessa comissão ou de qualquer servidor público da Secretaria Municipal de Fortaleza. Ou seja, os projetos aconteciam e não havia controle por parte do município. Terminava o projeto, mandava a documentação, a prefeitura acreditava na documentação que era enviada. Mas cadê a fiscalização in loco do município? Não tinha. Eu ouvi todos os representantes, pouquinho, talvez 99% disseram não, nunca recebi ninguém do município para fiscalizar o programa. Como é que pode dar certo isso? Existência de pareceres técnicos conclusivos de análise de prestação de contas no final da parceria dos projetos financiados com recursos do fundo. Isso aqui foi bem grave. Isso aqui foi grave porque, eu vou explicar, inclusive uma insatisfação muito grande das OSCs quando a Justiça resolveu, por exemplo, dar um liminar bloqueando os recursos do fundo. Mas
vou mostrar que não poderia ser diferente. Inexistência de relatório de visita técnica em loco, eventualmente realizado, e relatório de monitoramento e avaliação homologado pela comissão de monitoramento. Todas essas obrigações estão previstas na Mirosa. O Tribunal de Contas da União diz o seguinte, que quem não tem capacidade técnica de manter parcerias, o ente que não tem capacidade técnica de manter parcerias, que não mantenha. Porque ele só pode manter a parceria se ele tiver capacidade técnica de fiscalizar. É porque no Brasil nós precisamos dizer o óbvio. Isso aqui é a Mirosa. O que é que ele diz? O artigo 8º. Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta lei, o administrador público considerará obrigatoriamente a capacidade operacional da administração pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades. Designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz. Nós temos projetos lá na Secretaria de Direitos Humanos, até hoje não foram avaliados. Difícil. É difícil eu vir aqui defender a destinação para o Conselho, para o Fundo Municipal de Fortaleza. E já falei isso para 2 prefeitos. Falei isso para o Roberto Cláudio, falei isso para o Zé Sado, logo no início da gestão. É muito difícil. Isso, aqueles questionamentos foram com base na Mirosa. Questionamentos com fundamento na legislação municipal. E seria muito interessante trazer o secretário aqui para discutir. Eu já conversei, o problema também da secretaria, que está vinculado ao fundo, é a estabilidade. De 6 em 6 meses troca um secretário. Já expliquei essa situação para uns 10 secretários. A Coordenadoria de Idosos da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos prestará contas mensalmente ao Conselho Municipal do Idoso sobre o Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa, dará vistas e prestará informações quando for solicitado pelo Conselho. Eu estou vendo ali a doutora Vejus, que fez parte do Conselho, depois ela poderá dizer se essa coordenadoria mandava essa prestação de contas mensais, explicando na verdade, a execução de cada um dos projetos de uma forma didática, compreensível e que o Conselho pudesse entender essa prestação de contas. São atribuições do Conselho Municipal, que está na lei do Conselho Municipal de Fortaleza e no decreto. Estabelecer os parâmetros técnicos, diretrizes para a aplicação dos recursos, veja só, acompanhar e avaliar a execução, o desempenho e os resultados financeiros. Eu ouvi os presidentes do Conselho, ouvi vários conselheiros, nunca isso aqui foi feito pelo Conselho. Deliberar sobre a aplicação de recursos do fundo. Deliberam sobre a aplicação dos recursos. Mas o problema é que não acompanham, não fiscalizam. Avaliar e aprovar os relatórios financeiros mensais e o balanço anual. Também não acontecia. Solicitar as informações necessárias ao acompanhamento, controle e avaliação das atividades a cargo do fundo. Também não verifiquei. Olha só como é importante. Mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execução e controle das ações. Fiscalizar os programas desenvolvidos. Em nenhum momento o Conselho visitou qualquer uma dessas instituições que estivesse executando esses programas. Como é que pode funcionar? Eu falei na época que o município ele tinha um conselho, mas ele não permitia, ele não dava meios para que o conselho realizasse as suas atribuições. Dá ampla publicidade no município de todas as resoluções do conselho. Então, veja só, nós verificamos nesses procedimentos que infelizmente o Conselho, ele não, por uma questão de estrutura, por uma questão de inexistência de corpo técnico qualificado, ele não estava cumprindo as suas obrigações previstas na legislação municipal. Quais são os desafios? Aqui são muitos. É reverter isso, para que nós venhamos aqui e defendamos
a destinação de recursos para o Fundo Municipal de Fortaleza, nós temos que mudar essa realidade. Exercer a fiscalização buscando parcerias. Aqui eu ressalto a parceria entre o Ministério Público, nós temos uma força-tarefa, e o Ministério Público de Contas, que fez a análise de vários termos de parceria com uma daquelas instituições, no caso a NUPROS, que levou uma ação civil pública, que levou bloqueio, disponibilidade de bens do gestor da NUPROS, levou o bloqueio de recursos, a suspensão de repasses para a NUPROS, etc. Fortaleza, isso aqui são notícias do site do Ministério Público. MP investiga irregularidades na prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal do Idoso destinado a entidades sem fins lucrativos. Como nós instauramos, isso aqui fala do NUPROS. Como nós verificamos problemas no NUPROS, nós tivemos que instaurar um procedimento para cada uma das instituições envolvidas. Instituições, na sua grande maioria, sérias, no caso do doutor de Mestre Centenária, que presta serviço muito bom, mas que nós tínhamos que, diante daquela situação de inoperância, tanto em relação às normas da lei federal que fala das parcerias, como também do Conselho, nós tivemos que instaurar um procedimento para averiguar a aplicação desse recurso para todas as instituições. Após a ação do MP, Justiça suspende repasses do Fundo Municipal para o Núcleo de Produções Culturais e Esportivas. Depois dessa nossa ação, o município teve que chamar a sua controladoria, teve que nomear a comissão, tiveram que começar a analisar efetivamente as prestações de conta, porque não o fazia. Começaram a encontrar milhares de problemas. Já se fala que ele vai ter que devolver mais de 2 milhões, inclusive vai ter que voltar, vai ter que devolver dinheiro. Isso nós temos uma ação civil pública, tramitando na vara da Fazenda Pública. Felizmente, esse é um problema. Ou seja, o que poderia realmente ser uma solução e trazer recursos para as pessoas idosas, na verdade, se transforma em um problema. Nós fizemos audiência pública sobre as atribuições do Conselho Municipal da pessoa idosa em 12 de abril. Isso é do ano passado. Para mostrar para o Conselho Municipal, mostrar para a Secretaria e para o próprio gestor municipal que ele não estava dando condições de funcionamento adequado ao Conselho. E que isso vai prejudicar a quem? A todas as OSCs. Isso vai prejudicar a todas as instituições que podem e devem receber recursos públicos através do fundo. Construir ações que favoreçam a implementação e regular o funcionamento dos conselhos de direitos e de fundos. Exemplo do MP, e aqui o doutor Vilmar já falou desse exemplo, que foi inclusive pensado inicialmente pela aquela nossa associação, a AMPID, e que aqui foi tão bem executada no Ceará, o caminho para o envelhecimento cidadão. No Ceará, aquele exemplo que o doutor Vilmar falou. O número de conselhos municipais de idosos cresceu 94,7%. Ele passou de 76 para 137 no período de 2018 a junho de 2019 e 148 em 2022. Esse é o primeiro passo. Não é só criar os fundos, não é só criar os conselhos, nós temos que o quê? Capacitar esses conselhos. Porque o exemplo de Fortaleza, por que eu trouxe o exemplo de Fortaleza? Se nós criarmos todos esses conselhos, doutor Vilmar, esses fundos, e não capacitarmos os conselheiros, vai dar problema. Nós temos que ter conselhos muito conscientes do seu papel de gestor e fiscalizador desses recursos. O número de cidades cearenses com leis que determina a criação dos órgãos passou de 170 no início do projeto para 175 em 2019. O número de municípios com fundo idoso ativo também aumentou, passando de 21 para 29 em 2019 e 36 em 2022 e 14 receberam recurso em 2022. Ou seja, houve realmente um avanço, mas, eu repito, é preciso caminhar com segurança.
criar fundos, criar conselhos, mas conselhos que tenham capacidade técnica de funcionar, porque senão vai dar problema. E aqui é que entra a importância dos contadores. Nós temos que ter aquela ação civil pública que nós entramos contra o município e o NUPROS. A juíza da Vara da Fazenda Pública determinou que o município alocasse 10 técnicos no fundo à disposição do Conselho Municipal da pessoa idosa, para que o Conselho efetivamente saiba o que está fazendo e tenha o suporte técnico para funcionar. Olha aqui, receita para aqueles órgãos que o doutor Vilmar falou: Receita Federal, Ministério Público, o próprio governo, o Conselho, o Fórum Cearense da Pessoa Idosa, através do que é presidente do Fórum, o Ministério Público de Contas, a APRES, a Associação das Primeiras Damas, a OAB, o Tribunal de Contas e a nossa associação, a AMPID, né, onde nós discutimos inicialmente essa proposição que foi aceita, né, e houve adesão de todos esses órgãos. Eu acredito no trabalho de parceria. O Ministério Público sozinho ele não vai fazer nada. E nessa questão da destinação, está provado o seguinte: nós precisamos da vontade de muitas pessoas para que aconteçam. Ou seja, não é somente instituir o conselho, é preciso haver a vontade do prefeito de qualificar os conselhos. Porque se ele somente instituir o conselho, criar o conselho e não vamos mandar aqui os servidores, qualquer servidor para lá. Lá o servidor está encostado, vamos mandar para lá. Ele tem que mandar pessoas que conheçam a temática. Por exemplo, a questão do envelhecimento. Conheço o que é envelhecimento. Da mesma forma, da infância, da criança e adolescente. Conheçam o problema, conheçam as demandas, porque ele vai deliberar sobre, inclusive, os programas. Como é que ele vai deliberar sobre os programas se ele não conhece o mínimo da realidade e dos programas que essas demandas necessitam? Eu digo que os conselhos, os conselhos eles são instrumentos da democracia participativa. Nós teremos avanço na cidadania brasileira se nós soubermos, se nós tivermos cidadania ativa. Nós não podemos mais esperar pelo Estado, pelo Ministério Público. A sociedade civil ela tem que se organizar. A partir do momento que a sociedade civil se organiza nos conselhos e sabe exatamente o que é que está fazendo, nós teremos o avanço da democracia participativa. Outra contribuição, doutor Vilmar, que nós temos tentado trazer no Ministério Público é a qualificação das OSCs. Nós já realizamos um curso sobre aspectos gerais da lei que dispõe sobre as parcerias, 3 módulos, que houve, né, a doutora Rita Dalva, né, o doutor Helder Ximenes, nós mesmos, trazendo essa contribuição para que, como o senhor falou, as instituições conheçam a legislação, as organizações da sociedade civil, saibam minimamente o que é um projeto, elaboração de projeto, né, para que haja essa qualificação necessária. Módulo 1, módulo 2, aqui, outubro de 2021. E o módulo 3, já em novembro de 2021. Né? Essa é uma experiência muito boa. Né? Esse curso, inclusive, está na nossa página. Né? Assim, houve a participação muito efetiva, mas é necessário, eu acredito, investir muito mais na qualificação de conselheiros. É fundamental essa qualificação. Outra coisa que eu acredito é escrever as nossas experiências. Então, nesses 20 anos de atuação, eu venho procurando tentar, né, escrever, né, aqui alguns livros que eu escrevi ou tenho participação, inclusive o Estatuto do Idoso Comentado já está na 2ª edição. Eu acho muito importante, por exemplo, o doutor Vilmar já tem a experiência desse trabalho dele, para escrever um livro, eu tenho certeza, dessa experiência da Receita Federal no Estado do Ceará, que foi pioneiro. Eu acho que já tem um material de um livro. É chegar e escrever o livro, é só ele querer. Então eu termino, pessoal, agradecendo aqui e trago aqui a nossa campanha, né, turma? Que nem toda garra machuca, a garra do doutor Vilmar ela não machuca tanto, quando, né, na verdade, nós temos aí o direcionamento desses recursos para esse projeto. Eu queria dizer que a minha fala é o seguinte: eu sou totalmente a favor dos conselhos e dos fundos que existam, mas nós temos que ter a claridade e a evidência de que esses recursos devem ser bem geridos. Porque é o seguinte:
Se não for bem gerido, eu repito o que o Tribunal de Contas disse no seu julgado, é melhor que não tenha. É melhor que o dinheiro vá para a União e a União. Né? Eu acho que é por aí. E senhores que são contadores sabem que, na verdade, o controle contábil, o controle realmente do gasto, ele é muito. É por isso que nós estamos aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade, né, e espero que tenha contribuído aí para o debate. Muito obrigado. Gente, é incrível. Muito esclarecedor, doutor Alexandre. Muito obrigada pela sua participação. Muito esclarecedor mesmo. E deixou assim, deixou como eu falo, um despertar, né? Uma luzinha. A gente tem um recurso, mas não tem pessoa capacitada, não tem a qualificação das pessoas, as pessoas não são treinadas, né, para poder fazer um trabalho específico, porque existe especificidade em tudo, principalmente no trabalho desse, do conselho. Os conselhos, eles existem, eles têm os recursos, mas eles não fazem o dever de casa. Então, assim, o contador, ele é muito importante, ele é fundamental nessa trajetória, para que a gente possa fazer o trabalho, para que esses recursos não fiquem emperrados, não fiquem embargados, porque é muito difícil você já conseguir o recurso, você sensibilizar a sociedade de fazer a destinação, de fazer as doações, do governo já dar a sua participação, como foi mostrado aqui, e esses recursos ficarem parados numa conta bancária, com tantos projetos que poderiam ser beneficiados e esses recursos serem utilizados por falta de capacitação e de sensibilização também do Poder Executivo. Porque a gente vê aí, eu já acompanho o doutor Alexandre algumas, né, nossa trajetória, e vejo a insistência dele, a persistência dele como município de Fortaleza de tentar resolver essa situação. E não há sensibilidade da parte dos gestores de fazer o que tem que ser feito, esse trabalho, que é um trabalho de que tem que ver clareza. Você está lidando com dinheiro público, você não pode deixar esse dinheiro ficar de qualquer jeito. Não é a casa da mãe Joana. As pessoas têm que entender que tudo tem os recursos, mas tem que ter a prestação de contas. Tudo que você recebe dentro da sua casa, quando você recebe o seu salário, você tem o seu marido ali, seus filhos, você vai prestar conta ali, olha, tem isso aqui para luz, tem isso aqui para água, tem isso aqui para pagar o colégio das crianças, o que a gente vai fazer, vamos ajustar, vamos fazer aqui uma situação. Imagina um dinheiro desse, que vem do público para o governo. É por esta razão que existe a desconfiança das pessoas não quererem fazer. Tá, aí nós temos menos de 2, 3%, né? Porque não existe a segurança jurídica, não existe a confiança de que aquele recurso que você vai desembolsar para esses fins, você não ter clareza, você não ter a transparência, né? Então fica muito difícil, realmente assim, um pouco desanimador, mas a gente não pode desanimar, a gente pode continuar, né, na luta, porque a gente está aqui exatamente para isso. É por isso que nós estamos aqui reunidos hoje, para a gente deixar esclarecer essa situação, esclarecer. E seria muito bom que esse auditório tivesse lotado, para que as pessoas entendessem, os contadores vissem a necessidade e um nicho de oportunidade para o contador. Aquele contador que está começando agora, um jovem contador que está terminando sua faculdade e procura uma oportunidade de emprego, tem um nicho de se especializar, de fazer o trabalho de capacitação, para poder fazer toda essa auditoria nos fundos, criar os fundos,
fazer a prestação de contas, fazer a contabilidade, é um nicho de oportunidade que as pessoas não conseguem enxergar. É muito difícil, porque essa oportunidade, ela é imensa. Quantos bilhões não temos aí para serem destinados e quantas pessoas não estão precisando? Né? Quando a gente vê as organizações não governamentais, elas criam as suas associações, fazem todo o seu trabalho e na hora de conseguir um recurso, emperra. Por quê? Porque lá na ponta, lá em cima, no começo, no topo da história, você não tem como prosseguir, por falta de capacitação. Então, assim, é doloroso a gente ouvir isso, mas é verdadeiro. Mas isso não quer dizer que a gente vá baixar a cabeça e dizer tchau, deixa pra lá. Não. A gente vai ter que botar o pé no caminho, fazer chamar os governantes. Eu acho que uma audiência pública no município de Fortaleza, na Assembleia Legislativa de Fortaleza, do Estado do Ceará, para poder levar esse questionamento, para que essas instituições, esses fundos sejam capacitados, que as pessoas que realmente queiram fazer esse trabalho, né, possam dar a condição para que esses recursos cheguem até quem precisa. Né? Essa é a minha fala. Pode? Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria testemunhar sobre o Fundo da Criança e do Adolescente de Fortaleza. Obrigada. Eu sou presidente de uma OSCA já há muito tempo, que existe há muito tempo, e nós trabalhamos muito com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. Eu vi a evolução dos conselhos. Já faz uns 20 anos eu vi a evolução desses conselhos. Eu quero testemunhar que hoje em dia, estes conselhos, eles estão com técnicos capacitados. Nem o Estado, nem o município mandaram qualquer pessoa para tomar conta dos conselhos, né? Eles realmente são qualificados e fazem muito esforço para esta história de prestação de conta e de acompanhamento. Os conselheiros em si têm que saber que é paritário, né? Tem a metade que é do poder público e a metade que é das organizações da sociedade civil. Às vezes, isso é problemático, porque os representantes das organizações da sociedade civil, quando vão fazer o trabalho do conselho, não faz o trabalho na ponte com os beneficiários, né? Porque não tem como contratar muitas pessoas para funcionar. E, assim, a última evolução que eu vi foi este ano. Para poder aceder ao recurso do fundo, precisa passar pela central de licitação. E a seleção dos projetos pela central de licitação não é qualquer um que consegue, porque esta capacitação dos projetos, os conselhos também, eles deram para as organizações já faz muito tempo. Tem realmente pessoas de alta competência nas organizações da sociedade civil para fazer projetos, planejamento, quadrológico, prestação de conta. Agora, eu defendo totalmente que o Ministério Público acompanhe estas coisas. Por quê? Porque os conselhos, eles visitam a gente, sim. Mas, muitas vezes, não é o próprio conselheiro que vai visitar, é uma assistente social, geralmente, que vem, né? E não está tão a parte da problemática do conselho do que o próprio conselheiro. Então, eu realmente defendo o Ministério Público ter esta atuação que eu não chamaria de fiscalização, eu não vejo como fiscalização, eu vejo como acompanhamento e orientação que é fundamental para a gente continuar trabalhando de maneira assim, ética, sólida, com responsabilidade. É isso. Obrigada.
fazer um comentário sobre o que a senhora falou. Eu acho que aqui se inverte a coisa. Eu acho que o fundo, né, doutor Vilmão, e o Conselho Municipais das Crianças, eles têm mais tempo de existência, talvez tenham mais know-how, né, e nós da área do idoso temos que aprender com as crianças, com os conselhos da criança e do adolescente. Eu quero dizer que estive no Conselho Nacional, né, da pessoa idosa, e assim, a gente sabe, né, eu defendo, eu penso como a senhora, eu acho que o controle social deveria, na verdade, ser da sociedade civil. Esses conselhos deveriam ter a participação, eu acho, exclusiva da sociedade civil. E dizer que, na minha fala, talvez eu não fui muito claro, mas assim, a minha experiência de fiscalização é em relação aos fundos municipais e estadual aqui do idoso do Ceará. Eu não tenho experiência da fiscalização dos fundos da criança, né, que é outro promotor de justiça de outra área. Mas com certeza, né, se ele estivesse aqui, ele iria, na verdade, corroborar o que a senhora falou. Apenas um breve comentário também. Primeiramente, dizer parabenizar o doutor por essa transparência, da forma muito clara, muito objetiva, de discutir num fórum desse qualificado, né, trazer a realidade, a visão do Ministério Público, porque assim a gente consegue fazer um nivelamento, né, de conhecimento. Nós estamos aqui dentro de um fórum muito bem qualificado, de profissionais de contabilidade, que tem muito a ajudar, tem muito a colaborar, né, não só enquanto profissional, mas também, de repente, de uma forma associativa, né, de esclarecimento, de capacitação para esse público, já que o Estado não tem braços nem pernas, muitas vezes, para chegar. Aí a sociedade, mais uma vez, doutor, eu concordo com o senhor, de que nós precisamos realmente ter esse olhar solidário, né, o contador solidário, né, o Ministério Público solidário, a Receita Federal solidária, para que a gente possa realmente caminhar e ocupar esses espaços que são devidos. Eu quero dar um testemunho, já finalizando. Há 7 anos que nós, 7, 8 anos que nós tivemos o primeiro contato, como eu falei, a convite do Ministério Público, do Dr. Luciano Toné, né, que atuava naquela área, acho que ainda atua na área de infância e juventude, né? E aí fizemos essa palestra e tudo, e aí começamos. Uma das primeiras preocupações nossas, Ministério Público e Receita Federal, porque vejam, nós temos uma marca institucional por trás, né? Eu não estou falando aqui, o doutor Alexandre não está falando em nome pessoal dele, nem eu estou falando em nome pessoal, são as instituições que estão aqui, né? Então existe uma preocupação, e sempre existiu uma preocupação muito grande do Ministério Público e da Receita Federal, para que a gente pudesse vir a público e defender, né, o que a legislação autoriza. Mas isso não é suficiente, como o doutor Alexandre falou. Nós precisamos ter esse olhar de fiscalização. A sociedade precisa realmente estar atenta, e aí os profissionais da contabilidade também nesse aspecto. E aí o que nós fizemos com essa preocupação? Que nós conhecemos, fomos até o Condica, ao prédio do Condica, isso há uns 7, 8 anos atrás, e nós ficamos assustados, eu e o doutor Luciano, ficamos assustados com a falta de estrutura de fiscalização. Não dá para a gente. Tanto é que nós paramos um pouco, doutor, nós paramos um pouco na questão de precaução, como o senhor falou. Vamos primeiro saber como é que nós estamos vendendo, vendendo assim essa possibilidade legal. E aí fizemos toda uma peregrinação de visitas aos gestores públicos da época, o secretário de Finanças do município, mostramos tudo o que é a campanha de destinação, o que é a destinação, tudo. Ficou encantado e está entusiasmado com os valores envolvidos. E a pergunta que ele fez a nós, ao final, o que eu posso fazer? Eu falei, olha, a primeira coisa que eu recomendo ao senhor é conhecer o conselho, visitar o conselho, né, se o senhor não conhece ainda, para dar a estrutura mínima. Porque se nós fizermos uma enquete aqui nessa sala, eu arriscaria que 99% das pessoas não acreditam na aplicação dos gastos públicos, né? Tem uma desconfiança, e nós precisamos ter esse braço de dar conhecimento da possibilidade legal, mas paralela também nós precisamos dessa transparência, precisamos dessa capacitação, precisamos caminhar juntos. Nós não podemos dar a possibilidade mínima que seja para que esse programa fique desacreditado.
né? O cidadão, o contribuinte, ele não volta se ele verificar algum desvio de conduta de algum conselho. Então, é 100% de seriedade, é 100% de transparência. É claro que isso aí, somente, doutor, como o senhor falou, a Receita Federal, o Ministério Público, o Conselho Regional de Contabilidade, nós não temos braços suficientes, somente juntos nós podemos realmente caminhar, né, nesse sentido. Mas vale a pena insistir. Nós temos que apostar, sim, que nós somos capazes, a sociedade civil é capaz de mudar e de melhorar essa realidade. Okay? Boa tarde, eu sou Berjuse Alencar de Oliveira, eu estou presidente de uma associação, que é a Associação Cearense Pró-Idosos, e eu venho aqui trazer também um pouco do depoimento, né, de como esses recursos que são repassados do fundo para as instituições sociais fazem muito sentido na vida dos projetos sociais que a gente desenvolve, né, dentro dos segmentos. De minha parte, nós atuamos no segmento da pessoa idosa. E tenho também a alegria de poder ser conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e fui conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o qual o Alexandre, né, doutor Alexandre falou da experiência que nós tivemos muito desafiadora no Conselho Municipal, né? Hoje eu sei, os conselheiros que estão lá estão fazendo também uma força-tarefa muito grande para que o Conselho consiga o apoio necessário que o município precisa dar para que nós, conselheiros, possamos atuar da forma como acreditamos que devemos, né? Mas isso não tem sido fácil, mas sei que o Conselho Municipal tem avançado. Mas quero dizer a vocês, né, contadores, é bastante importante e significativo o recurso que chega através das destinações para as instituições sociais. A execução e o trabalho que o Ministério Público, né, vem fazendo no município de Fortaleza traz para nós, organizações da sociedade civil, a tranquilidade de sabermos que a nossa ação ela acontece, né? As nossas prestações de contas foram todas entregues, né? E a gente tem a alegria de ter a atuação do Ministério Público quando convoca a todas nós, organizações da sociedade civil, para apresentarmos as nossas prestações de conta para o Ministério Público de Contas, e isso traz a vocês, profissionais, que podem estimular, né, a pessoa física e a pessoa jurídica a destinar os recursos para os fundos, a certeza de que esses fundos são monitorados, são cuidados, e nós, instituições, temos as nossas responsabilidades, né, através de todos esses órgãos. Então, é importante dizer, a atuação do Ministério Público no município de Fortaleza trouxe um ganho absurdo para o Fundo Municipal e para o Conselho Municipal. Nos deu condição de atuarmos como nós acreditamos que precisamos atuar. A outra coisa hoje nós temos o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, um fundo que está com todas as conformidades que o marco regulatório da sociedade civil diz. Então, assim, eu acredito que aqui em Fortaleza nós temos muitas possibilidades de atuarmos de forma correta com os recursos destinados aos fundos. O Fundo Estadual tem um trabalho exemplar, uma prestação de contas muito bem feita, um acompanhamento e monitoramento das instituições. Então, quero dizer a vocês que a experiência que nós tivemos, que foi desafiadora no Conselho Municipal, trouxe aprendizados, né? E que o Conselho Estadual, o Fundo Estadual, tem um trabalho muito bem feito, muito redondo, né? Hoje, eu, como a CEP, como instituição que atua na defesa da pessoa idosa, estamos atuando com 2 projetos financiados pelo Fundo Estadual, com recursos vindo do Itaú. O Banco Itaú, ele lança anualmente editais, né? E ele faz essa transferência de recursos para o Fundo Estadual. Então, hoje, diversas associações aqui no Ceará fazem uso dos recursos através do Fundo Estadual, repassados pelo Banco Itaú. Então, assim, vocês podem contribuir muito, sensibilizando, né, a cada pessoa física, a cada profissional, e podem ter certeza que esses recursos são muito bem administrados.
tanto por parte das organizações da sociedade civil, como dos conselhos municipais e com o olhar do Ministério Público, que tem sempre nos apoiado muito, com esse olhar, né, que a companheira colocou, não como fiscalização, mas é papel deles fazer a fiscalização, mas a atuação tem sido também muito mais como colaborativa, para que a gente possa alcançar o melhor das possibilidades que nós temos de utilizar esses recursos do fundo. Então fica aqui, né, a nossa certeza de que a gente vai contar, né, com a sensibilidade de vocês para sensibilizar os clientes de vocês, porque esses recursos eles chegam e eles fazem muita diferença na vida daquelas pessoas que o Vilmar falou no início, né, das pessoas que mais precisam. Muito obrigada. Eu esqueci de dar um testemunho também. Eu falei só de 7 anos atrás, não foi lá atrás, né? Mas o que a gente percebe, vai nessa linha que a senhora falou, aí é exatamente uma estrutura hoje do Condica, né? Nós percebemos realmente uma mudança, o quadro de funcionários melhorou bastante, né? Advogados, contadores estavam lá também. Então, assim, fez com que a Receita Federal e o Ministério Público, a gente retomasse ali a campanha, e de lá para cá acho que está bem produzido, né? Mas é isso. E aí fortalecer também a sua fala nesse sentido de que nós, a sociedade, nós que eu digo a sociedade, sabendo que nós temos o Ministério Público, né, atuando dessa forma, bem forte, eu conheço o trabalho do Ministério Público nessa área específica, e também conheço também não só na questão social, doutor Alexandre, mas também de atuações de fiscalização, né? Receita Federal e Ministério Público, em termos de atuação de realmente o enforcement, que nós precisamos realmente atuar na forma da lei, né? Trabalhos belíssimos, não só com a Cefaz também, acho que tem alguém da Cefaz também. A Cefaz também é uma parceira imensa da Receita Federal, não só na questão de fiscalização, de punição, dentro das suas prerrogativas, cada instituição, mas também na cidadania fiscal. A Cefaz é um exemplo a ser seguido por nós, instituições públicas de cidadania fiscal. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Bom, doutor Alexandre, você vai querer falar mais alguma coisa que nós vamos encerrar? Só agradecer mais uma vez e estamos à disposição do Ministério Público para outras discussões. Obrigado. Muito obrigada. Bom, nós aqui vamos encerrar dizendo que fica o desafio e a gente, na certeza de que nós temos o Ministério Público, a Receita Federal e que a gente pode caminhar, né, nessa luta e que a gente vai conseguir chegar tanto no fundo do idoso, vamos chegar igualitariamente ao fundo da criança e do adolescente, para que a gente possa ter a certeza, né, e ter a segurança de dizer assim, vamos destinar, o contador vai sensibilizar os seus clientes, né, para que, e as empresas, porque as empresas também podem destinar durante todo o seu ano calendário, para que esses recursos cheguem a quem mais precisa. Então, muito obrigada, doutor Alexandre, muito obrigada, doutor Vilmar. Foi muito esclarecedor e bem transparente. Vimos aqui no Ministério Público da Receita Federal. Então, eu digo para todos, não temem. Podem fazer a destinação, porque não tem, principalmente no ajuste anual da declaração, não tem como cair em malha, porque o imposto já é devido, já sabe o valor que tem que ser feito, então não precisa temer, é fazer. Então, fazer o bem faz bem, ok? Tá bom?